Quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 9. À medida que você for encontrando, você pode colocar-se de pé. Mateus, capítulo 9, nós vamos ler os versículos 14 até o versículo 15. E eu quero convidar você a ouvir a leitura, e quando for o momento certo, eu vou pedir para você ler junto comigo. O versículo 14 diz assim: Vieram depois os discípulos de João e perguntaram a Jesus: Por que nós, os fariseus, jejuamos muitas vezes, mas os seus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: Como podem os convidados do casamento estar tristes enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado. Você pode ler esse finalzinho comigo? E então eles vão jejuar. Amém. Senhor amado, obrigado por essa palavra, por essa pequena porção, Senhor, dos teus feitos, dos feitos de Jesus Cristo, nosso Rei, o nosso Cordeiro, nosso Salvador. Nós queremos, Senhor, aprender aqui a tua vontade para a tua igreja. Nós queremos nos submeter, Senhor, à tua palavra e pedir em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa ministrar sobre nós nesses minutos, nos ensinando, Senhor, a guardar tudo que o Senhor nos ordenou. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode ocupar o seu lugar. Eu estou um pouco apressado por causa do relógio lá atrás. Então, perdão, pela minha falta de educação. Temos irmãos novos aqui nos visitando. É um prazer receber vocês. Fiquem à vontade entre nós. É sempre uma alegria e uma tremenda responsabilidade estar aqui na frente compartilhando a palavra de Deus. Mas Deus nos dá graça para fazer tudo aquilo que Ele coloca nas nossas mãos. Então, eu creio em nome de Jesus que nós seremos abençoados por essa reflexão, apesar do meu joelho trôpego, da minha falha, Ele vai suprir aquilo que for necessário. Amém? Esse texto, ele começa, com um vieram depois. Então, é importante a gente pensar, conhecer o que está acontecendo em volta dele. Depois de quê? Essa é a pergunta. E nós vamos responder ela em breve, mas você talvez não tenha prestado atenção, então vou repetir. Nós lemos todos juntos uma pequena frase. Quantos lembram qual frase foi? E eles vão jejuar. Jesus aqui está sendo questionado pelos fariseus, pelos discípulos de João, e os fariseus estão ali no contexto, a respeito da prática do jejum. E isso acontece depois que Jesus chama Mateus para se tornar seu discípulo, e Mateus, sendo um publicano, sendo rico, ele oferece ali um banquete para Jesus e convida outros publicanos. E nessa ocasião, os discípulos são questionados: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Mas Jesus, ele intervém naquele questionamento que não era direto para ele, era para os seus discípulos, e ele responde: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Vão e aprendam o que significa: eu quero misericórdia, não sacrifício, pois não vim chamar justos, sim pecadores. Vieram depois os discípulos de João e questionaram a Jesus, porque os fariseus e os discípulos de João jejuavam muito,
e os discípulos de Jesus não jejuavam, e agora eles estão questionando diretamente Jesus. Então, esse é o contexto imediato da nossa passagem. Mas antes da gente olhar alguns elementos dela, eu quero falar um pouquinho com vocês a respeito do que é o jejum bíblico. O jejum ele é um tema que, ao longo dos últimos anos, ele tem sido, talvez, um pouco abandonado pela igreja. Não está em alta nas nossas conversas, não está em alta, talvez, na prática de muitos, em muitos contextos. Então, acho que é importante a gente redescobrir um pouquinho dessa prática, dessa disciplina espiritual, antes de olhar aqui para o questionamento em si. Por que vocês jejuam? Por que outros não jejuam? E a resposta que Jesus dá a esse questionamento. É importante que nós tenhamos uma compreensão bem clara do que é jejum, de que jejum eles estão falando, de que jejum Jesus está falando e o que isso é, né? Jejum. Hoje a gente conhece o jejum intermitente, talvez o pessoal aí mais maromba, mais fitness, né? Faz jejum intermitente para poder perder peso, para poder desintoxicar o corpo, seja lá qual for a finalidade. Mas a palavra de Deus, ela traz, desde o Antigo Testamento, desde os primeiros dias do povo no deserto, e ao longo de toda a história do povo de Israel, diversas ocasiões onde o povo jejuou. E a primeira coisa que a gente precisa saber é o que significa jejuar. Jejuar é abster-se voluntariamente de alimento. Então, a gente talvez aprenda, né, na nossa adolescência e juventude, que você pode jejuar do celular, você pode jejuar da televisão, ou você pode jejuar de café, os viciados em café, e dá dor de cabeça e tudo mais, e a pessoa entrega aquele voto ali. Esse voto ele pode ser válido, Deus pode receber esse tipo de gesto de abnegação, você está deixando algo que é muito importante para você, para se dedicar ao Senhor, para dedicar aquele tempo à oração, ou para não ser escravizado, não ser dominado por nenhuma coisa, nenhum elemento da cultura, nenhum tipo de entretenimento. E isso é válido, você pode fazer isso, mas isso não é jejum. Jejum, necessariamente, é feito a partir da abstenção do alimento. Se você está se abstendo de outra coisa, a gente pode criar um neologismo e usar a palavra jejum, mas quando a Bíblia fala de jejum, ela está falando de alimento. E isso precisa ser compreendido por nós. Sempre que a Bíblia falar sobre jejum, ela está falando sobre não comer. Não é jejum de ficar sem dormir com a esposa, ou jejum de ficar sem jogar qualquer coisa. Não, comida. Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa entender. A segunda coisa que a gente precisa entender é que o jejum ele aparece na Escritura em ocasiões diferentes, por motivos diferentes. Mas antes disso, né, para reforçar a ideia de que nós não conhecemos bem jejum, o pastor Luciano Subirá, talvez você já tenha ouvido alguma pregação ou lido algum livro desse pastor, ele recentemente fez uma pesquisa na sua página na internet, e a primeira pergunta que ele fez era quantas pessoas já tinham jejuado por 24 horas, ou seja, tinham se absteído, nem sei conjugar esse verbo direito, tinham deixado de se alimentar de algo com propósito espiritual por mais de 24 horas. E a resposta foi que apenas 30% da sua audiência, que é uma audiência de cristãos interessados na palavra, porque ele é um pastor que ensina a palavra, que tem livros escritos sobre a palavra, 30% já tinham feito um jejum que durou pelo menos 24 horas. E aí a segunda pergunta era um pouco mais difícil, né? Quantas pessoas já tinham feito um jejum que tenha durado 3 a 7 dias? E a pergunta incluía jejuns diferentes que, na soma, dessem esse tempo, né? A pessoa pode ter jejuado 3 vezes na vida por 24 horas, ou 7 vezes na vida por 24 horas. E, para essa pergunta, a resposta foi um pouco mais tímida, 14%, né, das pessoas já tinham feito jejuns que somassem esse tempo, que se lembravam, né? E a pesquisa dele teve 30 mil respostas, então foi bastante gente. Deu para ter uma noção de que a igreja que nós conhecemos hoje não jejua tanto.
Pois bem, jejum, antes de qualquer coisa, é ficar sem se alimentar. Essa é a primeira coisa. No Antigo Testamento, nós vemos diferentes formas diferentes propósitos de jejum. E eu vou falar alguns aqui para vocês. Deixa eu só voltar aqui, né? A primeira maneira que nós vemos aparecer na Escritura do jejum está lá em Números, no capítulo 6, no versículo 3 e 4, você não precisa abrir. E nós vamos entender que isso também fala de jejum lá, quando Jeremias vai citar esse dia, que era o dia da expiação, onde Deus disse o seguinte: deverá abster-se, eu escrevi a referência diferente. A primeira maneira de jejum que nós vemos é lá em Números 6, do 3 a 4, quando na verdade está falando do voto do nazireu. E o nazireu, ele deveria abster-se de vinho, de bebida forte. Não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, nem tomará suco de uvas, nem comerá uvas frescas, nem secas. Todos os dias do seu nazireado não comerá nada que venha da videira, dentre as sementes até as cascas. Então, o voto de Nazireu era um voto que envolvia um tipo de jejum parcial. Ele era limitado na sua alimentação. Então, aquele que se dedicava ao Senhor através desse voto, ele não comia algumas coisas. Deus instituiu também um dia, que é o dia da expiação. Era um único dia onde o povo deveria se humilhar. E esse se humilhar, mais à frente, o profeta Jeremias vai dizer que era feito com jejuns também. Em 1 Samuel, também no capítulo 6, versículos 3 e 4, nós vemos ali que Davi, ele jejuou. O povo jejuou por conta do arrependimento dos seus pecados. A passagem diz o seguinte: eles congregaram-se em Mispa, tiraram água e derramaram diante do Senhor, jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. Então o jejum, ele aparece aqui como uma forma de consagração, no caso dos nazireus, mas também aparece como uma forma de se arrepender dos seus pecados de forma mais profunda, nessa passagem que a gente viu. Também nós vemos, ao longo da Bíblia, pessoas jejuando por conta do luto. Isso é visto na vida de Davi, lá em 2 Samuel, não vou ler para que a gente possa ganhar um pouco de tempo. 2 Samuel, no capítulo 1, versículo 12, não sei se tem alguém anotando. E Neemias, no capítulo 2 Samuel 1:12 e 2 Samuel 3:35, nós vemos ali duas ocasiões onde Davi jejua por conta do luto. Ele expressa sua dor primeiro pela morte de Saul e de Jonatas, no capítulo 1, e depois também pela morte de Abner, que era um homem importante de guerra. Nós vemos também os jejuns aparecendo por conta de aflições, quando Davi, mais uma vez, jejua em favor do seu filho, que nascera de Batseba, estava doente, à beira da morte. Também vemos Josafá, o rei de Judá, apregoando um jejum, agora não mais individual, mas coletivo, quando estava sob risco de ser vencido pelos moabitas e amonitas, lá em 2 Crônicas 23. Também vemos pessoas na Escritura jejuando em busca de proteção da parte do Senhor. Esdras proclamou um jejum, pedindo proteção e bênção de Deus sobre a sua viagem, lá em Esdras 8. E também Esther, quando o povo estava ameaçado de ser dizimado da Pérsia, ela pede que o seu povo jejue por ela, para que ela recebesse misericórdia ao entrar na presença do rei. Também vemos várias vezes jejuns por questões de enfermidade. Temos um exemplo também de Davi, lá no Salmo 35. E um exemplo muito interessante também, que o jejum, às vezes, é utilizado como uma forma de intercessão. Então, o profeta Daniel, e aí eu quero convidar você para olhar essa passagem comigo, lá no capítulo 10, ele se colocou num jejum. Daniel 10, os versículos 2 e 3.
Eu vou ler a partir do versículo 1 para que a gente pegue o contexto. Mas diz o seguinte: no 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, uma palavra foi revelada a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra, teve entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, fiquei de luto por 3 semanas. Não comi nada que fosse saboroso, não provei carne nem vinho, e não me ungi com óleo algum, até que passaram 3 semanas. Então, você percebe aqui que Daniel também está envolvido num jejum parcial. Então, isso nos leva ao segundo ponto. Nós temos outras passagens também no Novo Testamento. Nós temos pessoas jejuando no livro de Atos. Nós vemos Paulo falando sobre jejum. E, especialmente, nós vemos o nosso Senhor Jesus, antes de começar o seu ministério, que ele fez um jejum de 40 dias no deserto, antes de começar a convocar os seus discípulos. Então, a intenção desse pequeno voo panorâmico é convencer você que o jejum está presente em toda a Escritura. Eu espero que eu tenha conseguido, que você esteja convencido. O jejum está na Bíblia. Amém? Jejum é bíblico. Amém? Então, uma vez dito isso, nós precisamos agora mergulhar um pouco mais fundo e perceber alguns detalhes dessas passagens. A primeira coisa que nós precisamos entender é que jejum não é sempre igual. Nós vemos passagens onde pessoas ficaram sem comer e sem beber. Nós vemos passagens onde pessoas ficaram sem comer, porém bebiam. E vemos passagens onde pessoas se abstiveram de algum... Faltou estudar a conjugação do verbo abster. Se alguém aí na frente conhecer um sinônimo, pode falar baixinho que eu uso. Me ajuda. Se abstiveram de alguns alimentos específicos, né? Um exemplo bastante conhecido desse tipo de jejum é o jejum que Daniel fez logo quando foi apresentado na Babilônia. Ele não queria comer aquelas comidas que eram oferecidas a ídolos, então ele propôs que ele se alimentasse apenas de legumes e de coisas mais naturais. Então, é um tipo de jejum parcial. Então, o jejum está espalhado em toda a Escritura, e o jejum ele aparece de formas diferentes, por motivos diferentes. A gente viu que há jejuns que têm o interesse de se consagrar ao Senhor, há jejuns que têm a intenção de confessar e se arrepender por causa de pecados cometidos. Há jejuns que têm a ver com uma dor individual, um luto ou a aflição por alguma causa, por algum problema que aparece na vida daquele que jejua. Há jejuns que buscam proteção da parte de Deus, como Esdras, que jejua pedindo a Deus proteção para a sua viagem. Há jejuns que são coletivos, são jejuns nacionais, como nós vemos quando Jonas proclamou o arrependimento a Nínive e toda a nação foi convocada a jejuar para que a ira de Deus se apartasse deles. Então, há jejuns por várias razões e há jejuns de vários tipos. E também nós vemos na Escritura que há jejuns de várias durações. Há jejuns que duram 1 dia, há jejuns que duram 3 dias, há jejuns que duram 7 dias, há jejuns de 14 dias, há jejuns de 21 dias, há jejuns de 40 dias. E dentre todos eles há ainda um tipo ainda diferente de jejum, que é o jejum que Moisés experimentou e também Elias experimentou, onde eles ficaram 40 dias, a palavra de Deus vai dizer, sem comer e sem beber. Então, nós sabemos hoje, através da medicina, que isso é um milagre. O corpo humano não suporta tanto tempo sem ingerir líquido. Fisiologicamente falando, o corpo ele não aguenta, ele morre. Então, esses homens, né, tiveram essa experiência sobrenatural. Elias foi alimentado sobrenaturalmente e caminhou 40 dias ali sem se alimentar e sem beber nada. Diferente do Senhor Jesus, que a palavra vai dizer que ele ficou 40 dias sem comer. E no final dos 40 dias ele teve fome. Então, a gente imagina que talvez ele tenha bebido algo, né, naquele período de 40 dias. Então, entendemos
alguns detalhes técnicos, vamos dizer assim, sobre o jejum. Mas eu quero propor para os irmãos uma definição que resuma isso tudo, né? O que entregue, de uma forma bem concisa, o que é, na Escritura, a partir de todas essas passagens que nós vemos, o jejum. E o jejum, ele é, antes de qualquer coisa, um movimento de expressão do ser humano para Deus, que envolve aquilo que ele está sentindo, pensando no seu íntimo. E ele sempre está ligado a algo negativo. Como assim? Não vemos na Escritura jejuns de ações de graça, por exemplo. Ações de graça são banquetes, são festas, são sacrifícios, churrasco santo, essas coisas. Assim que se agradecia ao Senhor, é assim que o Senhor ensinou o povo a louvar. Mas em momentos de contrição, em momentos de intercessão, em momentos de adoração, de consagração, de arrependimento, de súplica ou de decisão, o jejum, ele é uma forma de intensificar aquele momento, de expressar o tamanho da sua dor, do seu sentimento, da sua vontade de se consagrar, da sua vontade de interceder por aquela pessoa, por aquela causa, pelo perigo, o tamanho do perigo que a nação corria. Então, o jejum, ele é uma expressão íntima, do íntimo, para o Senhor, sempre ligado a emoções que são negativas. Não tem jejum de ação de graça. É isso. Amém? Então, existem diversos tipos de jejum, por várias razões, de vários tamanhos de tempo e de várias maneiras. Você que define, as pessoas que definem, se ela vai ser parcial, se vai ser um jejum normal, ou se vai ser um jejum mais profundo, onde nem água, nem comida vão fazer parte da alimentação. Mas ele é sempre isso, ele é alguém diante do Senhor expressando aquilo que ele está sentindo, a sua penitência. Quando nós estamos felizes, quando nós estamos em tempo de festa, nós não devemos jejuar, porque a Escritura nunca mostra um jejum de alegria. O jejum é convocado em momentos de crise, em momentos de problema, em momentos de dor, de luto, de iminência da extinção da nação, coisas assim. Então, dito isso, agora nós vamos olhar um pouco para o nosso texto. Então, eu quero pedir para você voltar lá para Mateus 9. Mateus 9, os versículos 14. E agora a gente vai seguir a leitura, incluindo o 16 e o 17. Então, o 15 diz o seguinte: Jesus respondeu: como podem os convidados para o casamento estar tristes quando o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, e então eles vão jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo tira um pedaço da roupa e o buraco fica ainda maior. Nem se põe vinho novo em odres velhos, porque se alguém fizer isso, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem, mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. A pergunta que os discípulos de João aqui estão fazendo a Jesus, juntamente com os fariseus que estão aqui no nosso contexto, lá questionando os discípulos, ela precisa encontrar, né, o respaldo que a gente descobre depois na cultura deles. Os judeus, eles tinham um dia onde era devido o jejum. Mas nós sabemos que ao longo da história de Israel, especialmente no tempo de Jesus, surgiram diversas tradições, que eram maneiras de aumentar a dificuldade de transgredir a lei. Então, nós vemos o tempo todo no ministério de Jesus, Jesus entrando em conflito com essas tradições.
Nós vemos esse tipo de conflito quando Jesus, ainda nesse contexto desse texto, no capítulo anterior, ele cura um homem no sábado. E os judeus eram tão rigorosos, né, naquela época, os fariseus, com a guarda do sábado, que não podia nem assim, lavar a mão direito, né? Não podia fazer nada, qualquer coisinha estava quebrando o sábado. Inclusive, se um profeta curasse alguém no sábado, era considerado que aquele profeta estava trabalhando, então ele estava exercendo aquilo que era proibido no sábado. Então eles colocam aquele homem na sinagoga e ficam lá esperando para ver se Jesus vai curar ou não. E Jesus cura, e ele ensina que é lícito fazer o bem no sábado. Então ele tem esse embate com essa tradição. Nós vemos Jesus tendo embates com essas tradições também, quando os discípulos eles se alimentam sem lavar as mãos, e lavar as mãos era um ritual de purificação para aqueles judeus, né, da seita dos fariseus. E aquilo escandalizava eles, apesar de não ser um mandamento da lei. Toda vez que alguém comesse, precisava lavar as mãos. A tradição oral criou esse rigor, né, pegou o princípio da purificação e aumentou o rigor. Então, não podia comer nada, nunca, em momento nenhum, sem lavar as mãos. Você precisava estar sempre com as mãos limpas. Então, Jesus ele entra em embate com essa tradição. Jesus entra em embate com a tradição do sábado também, quando seus discípulos colhem espigas, e eles ficam escandalizados no sábado. E ele também explica que o sábado é dele, ele é o Senhor do sábado. Não são os fariseus que são os senhores do sábado, é Deus, e Jesus é a pessoa encarnada de Deus. Então aqui o que nós temos é também um embate de Jesus com essas tradições, porque era costume, se nós olharmos, né, a pergunta, por que nós e os fariseus jejuamos muitas vezes? Algumas tradições vai dizer frequentemente. Isso significa, né, e nós vemos depois, ao ler, ao encontrar esses arquivos, que eles tinham dias específicos da semana onde era obrigatório o jejum. E isso era uma tradição de alguns rabinos, eles precisavam jejuar naqueles dias. Então, todo mundo que seguia aquela tradição jejuava naquele dia. Mas talvez você esteja lembrando que quando nós observamos o jejum ao longo da história, ao longo da palavra, o jejum envolve sentimento. O jejum envolve envolvimento emocional. Tem que ter uma razão para você estar jejuando. O jejum não é uma rotina. Vou jejuar que hoje é dia de jejum. Se você não se envolver no processo, no propósito, na causa, não tiver uma intercessão a fazer, não tiver um luto a sofrer, não tiver uma crise a enfrentar, uma decisão importante, o jejum se torna o que nós vemos também ao longo das Escrituras, como é que eu estou defendendo, né? Eu fiz uma omissão santa das passagens que restringem o jejum, mas nós vemos ao longo da Escritura várias vezes Deus condenando o jejum da nação de Israel, por serem jejuns vazios, serem jejuns de rotina, serem jejuns religiosos, porém sem coração, sem piedade, sem temor de Deus. Então, o que acontece aqui é que essa tradição é um exemplo disso. Eles jejuavam, porém não havia razão muitas vezes, era para cumprir a tradição. Segunda-feira é dia de jejum, então tem que jejuar. Por que você não está jejuando? Esse pão aí, solta o pão, você está jejuando, hoje é dia de jejum. Então, havia essa tradição. E os discípulos de Jesus, diferente desses discípulos de João e os fariseus, não observavam essa tradição. Eles andavam sobre os cuidados rabínicos, os cuidados do mestre Jesus. Jesus era o seu mestre. Jesus não observava essa tradição, eles não observavam essa tradição. Então, nós vemos que o fato de eles irem de banquete em banquete, de casa em casa, de reunião em reunião, com gente que era considerada pela sociedade de mau caráter, gente esquisita, mulheres esquisitas que frequentavam a casa dessas pessoas, publicanos, tidos como corruptos, traidores, pecadores, pessoas que não observavam as tradições. E os fariseus olham para ele como um rabi, como um mestre, e dizem: olha, os seus discípulos não jejuam.
É mais ou menos assim, a crítica é para ele. É mais ou menos alguém chegar, né, para você que tem filhos e falar: os filhos do fulano, eles são uma bênção, mas os seus, são difíceis. Está criticando os filhos, mas a crítica é para os pais. Então é isso que eles estão fazendo. No primeiro momento eles falaram com os discípulos: olha, por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? Mas agora eles falam, parece que estão criticando os discípulos, mas com Jesus. A crítica é para ele. Por que os seus discípulos não jejuam? Por que eles quebram a nossa tradição? Por que eles não observam a nossa tradição? E a resposta de Jesus, ela é uma resposta de revelação, uma resposta que tem a ver com a revelação do Evangelho, do novo de Deus, da chegada do reino de Deus. Jesus, ele responde para ele: como podem os convidados para o casamento estar tristes enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, então eles vão jejuar. A explicação que Jesus dá para eles é que o momento o que eles estão vivendo é de estar na presença do Deus vivo. O noivo está com eles. O noivo no Antigo Testamento é ligado ao próprio Deus, ao próprio Jeová, ao próprio Javé, ao próprio Senhor. E a noiva é a nação de Israel. Jesus aqui está se colocando no lugar de Deus, está assumindo a sua divindade para eles, ainda que de forma por parábolas, e dizendo: enquanto o noivo está com eles, eles não têm por que jejuar. O jejum envolve a contrição diante do Senhor. Como eles vão estar contritos diante do Senhor se o Senhor está aqui no banquete com eles? Se o Senhor não está contrito, como eles estariam contritos? A resposta que Jesus dá é: o noivo está com eles, e quando o noivo está com eles, eles não jejuam. Ele usa essa parábola do casamento. Como eles vão jejuar se o noivo está com eles? Eles não tinham razão para jejuar. Eles tinham era que contemplar as maravilhas que Jesus fazia, as curas, as palavras, os ensinos, as autoridades que Jesus demonstrava, as orações que Jesus fazia em secreto. Eles estavam acompanhando tudo isso de perto. Eles estavam vendo o Deus encarnado na sua glória e majestade, o unigênito do Pai, caminhando entre eles com poder, no poder do Espírito Santo, cumprindo as profecias, inaugurando o reino de Deus. Não há motivo aqui para jejuar, não há motivo para eles estarem em contrição, não há motivo para eles intercederem por ninguém, não há motivo para eles estarem de luto, não há motivo para eles intercederem pela salvação da nação. Eles estão na presença de Deus, eles estão na presença do noivo, eles estão aqui muito perto daquele que vai casar, que vai resgatar a igreja, resgatar o Israel de Deus. Não há motivo para jejuar. Mas há algo que Jesus diz aqui, que não é a ênfase desse texto, mas eu quero chamar a atenção para esse momento, para essa expressão. No entanto, virão dias em que o noivo lhe será tirado, e nesses dias que o noivo lhe será tirado, e então eles vão jejuar. Então Jesus está dizendo: o momento agora não é esse, e a parábola que ele conta é para isso. Nós não vamos olhar os detalhes, até para, nós precisamos fazer um concílio aí de pastores para poder chegar na nossa conclusão. Mas fato é, ponto pacífico, que essa parábola que Jesus conta a respeito do remendo no pano novo, de pano novo em roupa velha, e o vinho novo nos odres velhos, diz respeito à inadequação. O remendo de pano novo numa roupa velha, ele rasga a roupa velha. A Carol falou para mim que rasga porque não aguenta a costura, mas os comentaristas bíblicos dizem que rasga porque quando lava ele encolhe. Como a Carol é mais autoridade sobre a minha vida que os comentaristas bíblicos, então eu quero que você entenda que rasga porque a costura não aguenta. Amém? Então é isso que é importante. O importante é que não funciona, tá? Brincadeiras à parte, não importa os detalhes dos tecidos nesse momento, importa você entender que não se faz isso. É isso que Jesus está falando. É inadequado. O remendo de pano novo na roupa velha é inadequado. E a parábola dos odres é mais fácil, né?
Porque o odre ele é um saco de couro onde é colocado o vinho para poder fermentar. O suco de uva é colocado no odre, lacrado, e deixa-se ali. Com o passar do tempo, por um processo natural, o vinho vai fermentando, a uva, né, o suco vai fermentando, e se tornando vinho. Vai produzir aqueles micro-organismos vão produzindo álcool ali e se torna o vinho alcoólico, mas é colocado ali uva esmagada, né? E aí esse processo ele incha o saco, ele estufa, ele gera uma certa pressão por conta dos gases que são consequência lá das reações químicas. Aí o pessoal do Enem, né, sabe bem aí. E aí esse inchar do odre, né, ele testa a resistência daquele couro ali a ponto de ele não ser mais útil para passar pelo processo novamente. Ele se torna velho. Então, o vinho novo, que é a matéria-prima para o vinho, ele não pode ser colocado num odre velho, porque nesse processo, aquele odre que já foi esticado, já foi esgaçado ou está velho por outra razão, ele não vai aguentar e vai se romper. Da mesma forma que a roupa velha não vai aguentar o remendo novo e vai se romper. Então, o novo, para esses elementos, ele é inadequado. Então, Jesus usa essa palavra para dizer: o jejum para os meus discípulos, neste momento, é inadequado. Porque os meus discípulos estão no reino de Deus, eles estão experimentando a presença do noivo. E a presença do noivo, ela rompe aquilo que é velho. Não bate. A tradição dos fariseus não bate com a presença do noivo. A tradição dos fariseus não aguenta o reino de Deus, não suporta a piedade e a revelação que Jesus veio trazer. Por isso que o tempo todo ele está batendo de frente com as tradições, eles não estão aguentando. Mas não é isso que eu quero falar com os irmãos. O pastor Justo deve estar rindo lá atrás, estou vendo. Mas o que nós queremos olhar aqui é que Jesus ele disse que eles jejuariam. E para a gente concluir, para a gente chegar ao nosso final aqui, Jesus ele espera que a sua igreja jejue. Quando ele diz que quando o noivo lhe será tirado, talvez alguém possa dizer, mas ele está se referindo ao período entre a sua morte e a sua ascensão aos céus, ou nos 3 dias onde ele esteve no seio da morte. Mas o que nós vemos lá em Mateus, no capítulo 6, quando Jesus ensina sobre o jejum, ele diz: quando vocês jejuarem, não fiquem com aparência triste. Ele usa a palavra quando, não usa um se vocês jejuarem, mas quando. E nesse texto, onde ele ensina sobre jejum, ele ensina sobre oferta e ele ensina sobre oração. Será que se você conhecesse um cristão, conhecesse alguém que se diz um homem de Deus, e as pessoas falassem: eu já orei 3 vezes na minha vida, você daria crédito a essa pessoa como um cristão? Eu tenho 10 anos de cristão e eu até hoje já fiz 3 orações, graças a Deus. Não, a gente espera que a oração seja constante, como a palavra diz, orar e sem cessar. Você talvez não daria crédito a alguém que, olha, eu estou na igreja há 5 anos e até hoje eu já dei 3 ofertas, graças a Deus. Não, porque é esperado que você seja abundante no ofertar. Mas nós vemos, né, e a pesquisa lá do pastor revelou isso, que há várias pessoas na igreja que jejuaram menos de 1 vez. E há várias pessoas que jejuaram menos de 2 vezes. Então, há várias pessoas na igreja que não têm o costume de jejuar, não jejuam com frequência, nunca jejuaram, não entendem sobre jejum. Essa prática ficou esquecida, ela ficou deixada, ela se tornou para alguns mais santos, ou para a gente, dependendo do círculo, né, que você considera mais esquisito, ou
no outro círculo são só para os mais fervorosos, mas o que eu quero dizer para os irmãos é que a palavra de Deus e o ensino de Jesus mostram que o jejum é algo esperado da igreja, que a igreja deveria se apropriar dessa prática que aparece ao longo de toda a Escritura como uma ferramenta para que ela cresça, para que eu e você cresçamos em graça, cresçamos no conhecimento do Senhor, cresçamos em devoção ao Senhor. Não como os fariseus que jejuavam por rotina ou por exibicionismo, né? Como Jesus vai falar, quando vocês jejuarem, não fiquem com a aparência triste, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, a fim de aparecer aos outros que estão jejuando. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu Pai em secreto. E o seu Pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. E Jesus ensinou os seus discípulos a jejuarem. E a vocação da igreja em Mateus 28 é que eles fossem fazendo discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando os seus discípulos a guardar tudo que Jesus ordenou. Então, a intenção do meu coração, e eu creio que seja a intenção do Espírito Santo, é que nós nos aproximemos mais do jejum. Que você, jovem, também se aproxime mais do jejum. Se você tiver uma razão para suplicar, tiver um clamor, tiver uma busca, tiver uma intercessão, tiver uma causa pela qual você talvez já esteja cansado de orar, considere aprender sobre o jejum e aplicar na sua vida. Eu acredito que Deus nos deu essa ferramenta e Ele nos deu essa ferramenta para ser usada. Amém? Então, alguns disclaimers aí para o pessoal da economia, mais coisa aí, né? Mais chique. Ou então aqueles avisos lá do finalzinho da propaganda, né? Persistirem os sintomas médicos deverá ser consultado. Algumas coisas, né? Se você tem problema de saúde, cuidado. Né? Talvez o jejum te faça mal, e esse não é o propósito. Então, não posso ser irresponsável de falar isso, de não falar isso. Então, se você tem problema de saúde, se você faz uso de medicamento, ou coisas assim, ou já tem a idade mais avançada, seja cuidadoso no jejum. De preferência, consulte um médico, pergunta a ele se pode fazer, se vai dar problema. Não quero que ninguém passe mal depois da pregação, falar, o irmão falou para fazer jejum, aí a pessoa toma um remédio que tem que ser de estômago cheio, aí vai lá, faz o jejum, passa mal, fala, Deus quer o meu mal. Então, preciso dar esse aviso. Não faça um jejum irresponsável, mas nós jovens aí, saudáveis, a gente consegue fazer. Né? Os desconfortos existem, mas conseguem fazer. Né? Um pequeno testemunho, e eu já vou concluir. Teve um momento na minha vida, um testemunho pessoal, que tem a intenção de encorajar você a fazer jejum. Eu não sou um grande jejuador, não tenho esse costume com tanta amplitude quanto algumas pessoas têm. O próprio pastor Luciano Subirá fala bastante disso, mas houve um período específico na minha vida, eu estava num trem, indo para o Jardim Botânico estudar lá, e estava acontecendo algumas coisas, eu precisava tomar algumas decisões, e estava pedindo a Deus direção, e era o período da Quaresma. Alguém não sabe o que é a Quaresma? A Quaresma é o período, né, do calendário litúrgico de 40 dias antes da Páscoa. É isso mesmo, né? É isso, antes da Páscoa.
que é o período onde normalmente a igreja ela usa para se consagrar. Não, o pessoal hoje come peixe na Páscoa que está consagrado, né? Não comeu carne vermelha. Mas há essa tradição no seio da igreja, que acabou se perdendo, de usar esse período como um período de preparação. E aí eu ouvi um pouco disso, tinha uma noção e tal. Mas ali no trem, no caminho, eu estava orando e foi um dia de oração diferente. Eu comecei a ficar muito quebrantado no trem, né? Aí já viu, você tem que ficar segurando, o pessoal achar que você está meio doido. E aí começou a brotar umas lágrimas e tal. E eu orando ao Senhor, e aí eu, né, senti vontade de usar esse período da quaresma para fazer algum tipo de jejum, algum tipo de consagração. E aí eu fiz o jejum pelos 40 dias da quaresma. Eu fiz um jejum parcial, eu me alimentava à noite, e depois a minha próxima refeição era só às 15 horas do dia seguinte. Então, todos os 40 dias eu fazia isso. Eu pulava o café da manhã e atrasava o almoço. E continuei fazendo minhas atividades, estudando, trabalhando, fazendo tudo que eu tinha que fazer. E, além disso, todos os dias eu acordava às 6 horas da manhã, eu ia lá para o meu terraço e eu ficava lá de 6 às 8, que era o tempo que eu tinha, que eu era estudante, tranquilo. No começo era muito difícil ficar de 6 às 8, eu tinha que ser meio fariseu e falar, eu vou ficar aqui, não vou embora não. Mas depois, 6 às 8 começou a passar rápido, por incrível que pareça. E foi um momento muito importante na minha vida, foi no momento, nesse período que eu conheci a Carol. Então fica a sugestão aí. Quem que... Conheci assim, né? Já conhecia antes como amiga, né? Mas foi nesse período que nós começamos a namorar. Então Deus me deu essa coragem, essa direção. E aí a gente começou a namorar. Eu tomei a decisão de sair do que eu estava fazendo, que era uma decisão profissional que eu precisava tomar, e tentar, né, uma outra coisa, que é o que eu trabalho até hoje. E eu estava muito angustiado com aquilo. Então, aquele período, e entenda, o jejum não é uma mágica, não é uma maneira, né, de você obter coisas, né, incríveis. Ele é a expressão daquilo que está no seu coração. Se você está aflito, você tem à sua disposição essa maneira de se expressar diante do Senhor. E eu usei essa maneira de me expressar diante do Senhor nesse período, e foi uma bênção para a minha vida, aquele período, as orações que eu fiz, as coisas que eu aprendi na palavra, porque eu passava 2 horas orando e lendo a palavra, e me edificou muito, de uma maneira que é diferente de se eu não fizesse isso. Aí você fala, mas você podia só ter ido lá em cima, orado, não precisava jejuar, né? Talvez alguém ainda esteja resistente contra o jejum. Eu podia também não ter ido lá em cima e não orado. Podia ter só lido a palavra na hora do almoço, sei lá. Podia. Mas se Deus colocou aqui na palavra de Deus disponível para a igreja, eu acredito que é para a gente usar. Eu acredito que existe bênção aqui, que há coisas a serem, né, disponibilizadas para o seu crescimento, para a sua edificação e para mim. Então, o jejum ele é uma forma, concluindo, de expressar desejo pela presença do noivo. E esse é o novo significado que Jesus está entregando aqui. Nós não jejuamos mais como Davi, nós não jejuamos mais como Esdras, nós não jejuamos mais como o povo de Israel jejuava. E é verdade. Mas nós jejuamos agora como Jesus disse que a sua igreja jejuaria. Eles jejuariam porque o noivo lhes foi tirado. O noivo nos foi tirado. Nós não temos a presença física do nosso Senhor aqui. Nós aguardamos ansiosamente por esse dia. Nós temos a expectativa desse dia, mas ainda não. Ainda não. Então, o jejum é uma forma de expressar o desejo pela presença do noivo. E ao nos consagrarmos, arrependermos do pecado, oferecermos o nosso luto, ou as aflições, ou buscarmos proteção, ou cura, ou intercedemos por alguém, tudo isso é feito com esse pensamento: o meu noivo ainda virá, ele não está aqui. O meu Salvador virá, mas ele ainda não está aqui.
E enquanto Ele não está aqui, todas essas circunstâncias me envolvem, me afligem, mas eu espero o dia que Ele virá. E no dia que Ele virá, quem estará aqui é Ele. As circunstâncias não vão mais me afligir, não vão mais me atrapalhar, me apertar. Também quando adoramos o Senhor ou realizamos algum trabalho ministerial, nós vemos isso lá em Atos, quando a igreja ordena os seus primeiros missionários, e a viagem missionária que mudou a história de toda a humanidade, ela foi feita lá em Atos capítulo 14, através do jejum e da oração daqueles irmãos. Eles estavam jejuando para tomar aquela decisão, assim como Jesus jejuou. Então, sempre que nós estivermos adorando ao Senhor, ou estivermos realizando algum trabalho ministerial crítico, importante, uma decisão, uma ordenação, uma tarefa que foi incumbida a você, que parece complicada, parece difícil, o jejum, ele pode ser usado como uma ferramenta para dizer: o meu noivo não está aqui, mas eu gostaria que ele estivesse para me ajudar nessa decisão, que ele possa me orientar nessa decisão. O noivo foi tirado, mas eu queria ele aqui. Essa é a frase do jejum: eu queria o noivo aqui. Jesus espera e quer que você e eu jejuemos frequentemente, assim como o jejum fez parte da história da igreja ao longo do seu crescimento. E além disso, quando nós olhamos para os momentos de avivamento, tanto na história do povo de Israel, quanto na história da igreja, geralmente esses momentos eles são precedidos também pelo jejum. O jejum e a oração, eles marcam momentos de avivamento da igreja. O jejum, ele não é um instrumento de expiação, ele não resolve. O jejum, ele é um servo da fé. O que nos faz experimentar a bondade e a graça de Deus é a fé. Ele nos concede isso mediante a fé. Todas as promessas de Deus são derramadas sobre a nossa vida mediante a fé. E se nós crermos, nós seremos alcançados pela salvação do Senhor. Mas o jejum, ele é instrumento da fé, assim como a oração é instrumento da fé. Se você orar muito, você não vai ser mais salvo do que o seu irmão que ora pouco. Mas talvez você cresça mais que o seu irmão que ora pouco. Então, se você não jejua, você está deixando de acessar um instrumento, uma ferramenta. E por último, eu quero conclamar você, se você sentir essa inclinação, esse toque do Espírito Santo, a jejuar. Comece a jejuar. Se você nunca fez jejum, comece devagar, mas comece. Nós temos um bom motivo, vamos nos reunir para orar, para cantar, para nos conhecer. Você tem uma boa razão para jejuar, um retiro aí da juventude. Seja prudente com a sua saúde, mas busque sempre um propósito claro, sem esquecer nunca que a frase do jejum é: o noivo foi tirado. O noivo foi tirado. Nós não temos a presença física de Jesus aqui. Ele nos deixou o Espírito Santo, mas ele não está entre nós. Lá em Apocalipse 21:1, João, ele escreveu: eu vi novo céu, nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva, enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será Deus deles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Já não existirá mais morte, já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, eu serei o seu Deus. Eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho.
Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Esse é o fim do jejum. O noivo veio, ele resgatou a sua noiva, casou-se com a sua noiva. É a vinda do nosso Senhor Jesus. Então, se você está esperando essa vinda, eu quero dizer que você devia jejuar. Não porque eu acho que você devia jejuar, mas porque Jesus espera que eu e você jejuemos. Jesus nos disse que quando jejuarmos, seria assim, assim, assim. E que quando o noivo lhes fosse tirado, eles jejuariam. Mas nós não vamos jejuar para sempre. Um dia não vamos precisar mais do jejum. Se você não está esperando isso, eu quero te convidar a fazer parte do grupo que está esperando. Que você receba essa esperança no seu coração, se submeta a ela e entre nessa alegria da expectativa das bodas, do casamento com o nosso Senhor Jesus. Quando Ele virá e a sua igreja, como nós cantamos, será levada por Ele para a nova cidade celestial. Amém. Então, agradeço o convite dos irmãos e peço um pouquinho de paciência sua, que eu passei um tempinho ali. Amém? Que você seja abençoado por essa palavra.